Tudo bem, estamos aqui ao vivo, aqui no Estúdio 2, para comandar mais uma live maravilhosa, como sempre, trazendo muita informação para você, sempre serviço de utilidade pública, deixando você sempre muito bem informado. Começando então a edição de hoje aqui do Jornal da Regional. Esse daqui é o seu JR no ar. Quinta-feira, Semana Santa, véspera de feriado, e hoje nós temos o Descalvado em Destaque, né? A gente toda semana trazendo esse quadro, claro, com a presença do nosso amigão Dr. Rubens. Bom, mas quem vai estar comandando junto com a gente aqui, eu vou estar de olho nas perguntas através do nosso WhatsApp, você no Facebook vai estar ao vivo com a gente e também na transmissão simultânea em 98.7 na Regional FM, tá certo, gente? Valeu, obrigado desde já pela audiência. Mônica Nogueira, vamos depois falar aqui um bom dia ainda, né, pro Dr. Rubens. Rodrigo tá aqui com a gente hoje também. Mas primeiro aqui a Mônica, que vai estar comandando junto com a gente essa live. Oi, Mônica. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM. Bom dia, internautas da página Regional FM Descalvado. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, Rodrigo Oliveira. Bom dia, Lucas. Bom dia para todo mundo hoje, né, André? Bom dia, Dr. Rubens. Ô, Rodrigo. Bom dia, meu amigo Rodrigo. Você Boa. sabe que eu acho que é porque você está presente que eles ficaram educados. É mesmo? Porque faz 2-3 semanas, não é, Lucas? Mas eu sempre falo. 2-3 semanas que eles simplesmente não tem bom dia? não me dão bom dia. Eu sempre Não falo. me dão bom dia. Acabei de aprender É a o lição. André. Então a sua presença eu realmente agradeço. Venha sempre. Estou me sentindo muito lisonjeado, então. É um choque assim de educação dos dois aqui. Hoje eu lembrei, né? É uma ideia. Me senti lisonjeado, então. Tudo bom? Bom dia, André. Bom Bom dia, Mônica. Bom dia, Lucas. Bom dia novamente, Rodrigo. E principalmente a todos vocês, meus queridos amigos e amigas de Descalvado. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos na quinta-feira Santa, um dia especial, né? Que é véspera aí de uma sexta-feira santa. E já fazendo algum comentáriozinho bem por cima, eu acho que a Sexta-feira Santa, assim como toda essa Semana Santa, é uma data especial, muito especial, para todos, para toda a população, não importa a crença, a religião, não importa nada. É uma data, principalmente no dia de amanhã, em que um homem resolveu se dedicar, se sacrificar para que houvesse mudança na cabeça, na mentalidade das pessoas, que abrisse caminho, que as pessoas tivessem muito mais consciência de tudo que estava acontecendo. Então esse homem, Jesus Cristo, deu o seu corpo para que nós entendêssemos um pouco do que estava acontecendo. Isso é a história que a gente vem recebendo nesses 2000 e poucos anos. Então é um dia muito especial, espero que amanhã todos reflitam, todos pensem com muito no seu íntimo, né, para saber o que realmente aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer, para que a gente tenha muito mais consciência de tudo que vai fazer e procurar cada vez mais aplicar o bem, não importa onde, não importa quem, mas aplicar o bem. Então esse é o meu recado da Semana Santa, da Sexta-feira Santa a todos. Quero pegar seu gancho então aqui. Já aproveitando, né, doutor? Aproveitar o embalo, né? Bora. Então para aquele que de fato acredita, né, que tem fé, como Jesus mesmo gostava de ser chamado, ele era o Filho do Homem, né? Porque ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente Cristo, homem. Para aquele que não acredita, Jesus, sem dúvida alguma, foi o maior filósofo da história, porque ele ensinou à humanidade o verdadeiro sentido e significado do que é amar o próximo. É um mártir, né? Para quem tem fé como eu, ele para mim é o Filho do Homem, como ele mesmo gostava de ser chamado. Agora, para quem não acredita, ele é o maior filósofo que já existiu na face da Terra. Sem dúvida alguma. Bom, então vamos dar início ao nosso programa, né, Mônica, André? Vamos lá. Vamos lá. Começando o nosso Descalvado em Destaque, então, no Jornal da Regional, desta quinta-feira. Vocês vão acompanhar hoje muitos assuntos aqui que tem sido nos últimos dias aí, tem polêmica, como sempre. Concurso público, né? Nós vamos estar falando sobre o concurso público. As provas foram no último domingo, né? Então, por isso, hoje nós vamos estar falando sobre o concurso público. E também a presença hoje do Dr. Rodrigo Oliveira, inclusive, para estar falando sobre a revisão da vida toda do INSS. Então, você que tem dúvida, pode estar participando. Deixa sua pergunta no nosso WhatsApp, também no nosso Facebook, na página
Lembrando vocês, ontem eu falei aqui na live com o Padre Cássio, o Facebook está passando por uma atualização, por isso tem lives que vocês não vão conseguir acompanhar os comentários, tá? Para vocês não aparecem, para nós aqui da página aparece normalmente, então não precisa ficar com medo de deixar sua mensagem e a gente não ver, tá bom? A gente está acompanhando aqui, a gente consegue visualizar as suas mensagens, só que vocês não vão visualizar, entendeu? Mas a Só esse gente detalhe, aqui consegue. Continua essa instabilidade já faz alguns dias. Né? Desde quando deu aquele problema no Instagram, que saiu, teve, o pessoal ficou sem, aí voltou, eles estão passando por uma atualização na plataforma, por isso essa atualização a gente não sabe quanto tempo vai demorar, Sim. por isso É não bom é lembrar. atualização do aplicativo, Nada a ver tá? com o Não tem nada a ver aplicativo, com o tá, gente? aplicativo, é a plataforma mesmo deles lá, eles estão mexendo, não sei por quanto tempo isso ainda vai demorar. Então, só para resumir, se eu tiver errado, você me corrige. A pessoa vai estar lá agora no Facebook, ela vai Não poder... vai ver os comentários. Não vai ter o Algumas comentário sim. ali. Tá. Algumas sim. Pode ser que algumas sim. Isso. até aconteça de ver. Mas Sim. aí a pessoa vai poder digitar a pergunta, Manda a normalmente. reclamação, vai mandar normal. normalmente, vai chegar até você aqui, então no Facebook ela vai estar Eu acompanhando consigo aqui. visualizar. E eu também vou aproveitar e dizer, ó, tô aqui com o WhatsApp da Regional FM, vou pedir para vocês também as perguntas do nosso Zap Zap aqui na minha mão, vou estar de olho também para passar aqui pro o doutor Rubens e também o doutor Rodrigo, as perguntas aqui dos nossos ouvintes da 98.7. Feito? Então, dá uma reforçadinha no WhatsApp, André. Acho que vai ficar Vamos mais lá. fácil Isso. hoje. 99641-0535. Decorei? Tá certo? Decorei? Então É pra isso onde aí. ir? Também a gente fala todo dia o telefone lá, não tem que ir. Nossa, André, se não decorar também, todo Aí você dia. fala assim, nossa, André, você tá, não tá muito Mas você bem sabe de... que tem hora que eu esqueço o Não. meu. Não, sempre Alguém me certo. Acontece. pergunta qual é o seu telefone meu. Vocês não ligam pra eu mim, também né? acontece. Mas é que a gente fala todo dia. É. Eu não ligo Já pra aconteceu, mim. Rodrigo? Então tem hora que eu Ou não não? lembro o Esquecer? meu número De mais. esquecer? Puxa, sim. Tem hora que dá um branco, não é? Sabe o que um já branquinho, aconteceu sim. comigo? Ao Tem invés, hora de eu, que dá um ao branco. invés de eu passar o meu telefone quando alguém me pede, eu passo da rádio, porque de tanto que eu falo aqui, Mas você tá mais aqui do que lá também, né? Não vai mudar muito, né, não mãe? vai mudar É muito, que é é. tanto número, né, Mônica? Tem uma hora Verdade, que tá um faz branco, parte. né? Não é possível. Bom, nós vamos começar então pela revisão da vida toda. Vamos lá, doutor Rodrigo. Exatamente, E exatamente. depois, mais uma polêmica Mais uma, sempre envolvendo tem. a Prefeitura Municipal. Como sempre. Como sempre, né? Então vamos lá. Então Vamos lá. começar com o doutor Rodrigo. né, Exatamente. mãe? Você tem perguntas? Vamos começar com o Dr. Rodrigo. Eu gostaria que ele explicasse sobre o que é a revisão da vida toda e o que foi decidido aqui em 2024 no INSS. O Supremo fez uma reviravolta Exatamente, é. espantosa, na verdade, né? Antes de eu falar da decisão do Supremo, eu quero falar o que é a revisão da vida toda, né? Exatamente, Isso, isso. Pra explicar gente pra gente, entender pra um poder- pouquinho mais. Puxa vida, né? Então você imagina o cidadão que se aposenta. Houve uma reforma da Previdência em 1999. Essa reforma criou uma regra geral, uma regra de transição. Isso faz tempo já. Isso foi em 99. É, 99. Então você imagina, vou usar você de exemplo, Rubens. Vou imaginar que você, antes de 1994, antes de julho de 94, você trabalhava. Você contribuía para o sistema e você tinha lá as suas contribuições mensais. Em 99, essa reforma da Previdência disse que todas as contribuições anteriores a julho de 1994 deveriam ser desprezadas para fazer o cálculo da aposentadoria. Por quê? Porque em julho de 94 foi quando entrou em vigência o Plano Real, que temos até hoje, a nossa moeda, o nosso plano econômico. Sim. Então, as contribuições que haviam sido feitas em outras moedas não deveriam ser computadas. E essa é o objetivo da revisão da vida toda. Fazer com que o judiciário permita que o aposentado use esses valores pagos antes de 94 para a Previdência para compor a base de cálculo da aposentadoria dele. Por isso esse nome, né, inclusive. Revisão Mas por vida quê? toda. Só para Ah, deixar tá, mais tá. claro. Mas por quê? Porque anterior a 94 as pessoas recebiam um salário maior. É porque existia uma fragilidade muito grande no sistema financeiro. Então você tinha Cruzeiro, Cruzado Real, Várias moedas, Cruzeiro, né? Várias Cruzeiro moedas. Novo, É. a inflação era 100% ao ano. Então a União entendeu que se esses valores fossem computados, ia dar uma defasagem, um valor Maior. maior para o aposentado em detrimento à União. Então a lei foi feita nesse sentido e vigente. Então as pessoas entendendo que, já que a Previdência é um sistema contributivo retributivo, Sim. eu contribuo a vida inteira e depois eu tenho a retribuição na aposentadoria. Então se eu contribuir naquele período, ele tem que me retribuir também agora no cálculo. Pois bem, revisão da vida toda então, o nome é bem sugestivo,
para compor esse período que não foi computado automaticamente pela Previdência na hora da concessão da aposentadoria. Pois bem, isso vem se arrastando há um bom tempo no Judiciário. O tempo de serviço, é claro, foi computado. O que não foi é o valor. O valor daquele período não foi usado para compor a média do valor que você recebe hoje. Certo. Então, é vantajoso para todo mundo? Não. Porque se você, antes de julho de 94, não tinha um salário considerável, não é vantajoso para você usar aquele período para compor a média. Se você tinha um salário considerável, quanto que é o considerável? 2, 3, 4 salários mínimos por mês. Então, vale a pena, porque se eu fazer o recálculo usando aquele período, eu tenho vantagem financeira. E eu conseguia, né, que a Previdência pagasse toda a diferença para você dos últimos 5 anos anteriores à data que você propôs a ação judicial. Então, assim, era um valor considerável. E isso, em 2022, o Supremo já decidiu. O Supremo já havia reconhecido que os aposentados tinham direito à revisão da vida toda, por 6 votos a 5. Pois bem, isso em 2022. Poxa vida, então por que hoje a gente está de novo na discussão? No Judiciário existe uma coisa chamada trânsito em julgado. O que significa isso? Aquela decisão só tem efetividade depois do trânsito em julgado. Ela pode ter via liminar ou algumas formas antes do trânsito. Então, a União... O definitivo é o trânsito em julgado. É o trânsito em julgado. A União, em 2022, quando teve o julgamento, ela fez o embargo de declaração, que é uma peça processual que serve para aclarar, deixar mais claro algo que estava na decisão, que a União entendeu que estava omisso, duvidoso, contraditório. Pois bem, isso não se decidiu até hoje. O Supremo botou em pauta, no dia 21, 22 agora de fevereiro, se não me engano, 2 ADIs, a 2110 e a 2111, de 24 anos atrás, que havia uma decisão liminar dizendo que a regra de transição não podia ser válida. Isso era um pedido lá atrás que existia. Pois bem, o Supremo então agora, ele assim, se você perguntar a minha opinião sincera, eu acho que ele extravasou, eu acho que ele infringiu o princípio do dispositivo, porque não fazia parte dos pedidos da ADI a declaração da inconstitucionalidade do artigo 3º da lei. Mas o Supremo foi e declarou inconstitucional. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, na votação, ele pediu uma parte e explicou. Poxa vida, nós estamos votando aqui e, de forma incidental, nós vamos atrapalhar, nós vamos influenciar na decisão da vida toda que já está decidido, já está julgado. Acredito eu que houve aí talvez uma articulação, algo nesse sentido, porque houve mudança da composição da corte. Aposentaram os ministros Lewandowski e aposentou a ministra Rosa Weber. E entrou no lugar o Flávio Dino e o Zanin. Isso. Especificamente o Zanin, que criou essa nova tese e abarcou essa decisão dizendo da inconstitucionalidade desse artigo 3º, que por reflexo, de forma incidental, acabou colidindo com o já decidido na vida toda. Então, assim, se você perguntar para mim hoje, está decidido? Não. Porque ainda nesse julgamento ainda cabe embargo de declaração. E como eu ainda entendo que houve um princípio da violação do dispositivo, que eu não posso decidir algo que não foi pedido no processo. O judiciário tem que se ater ao que foi pedido. Eu não posso decidir acima do que foi requisitado nas petições iniciais. Então, para mim, houve essa infringência. Porém, se ainda permanecer dessa forma, a revisão da vida toda, que ainda não tem conclusão de seu julgamento, e se manter essa decisão da forma que está, muitas e muitas e muitas pessoas serão prejudicadas. Inclusive, tem aposentado que está ganhando hoje um valor maior por força de liminar, que pode ser que tenha que devolver dinheiro no futuro. Então, assim, eu acho que o Supremo ele não deve governar, o Supremo ele deve única e exclusivamente analisar as constitucionalidades, mas infelizmente a gente vê em alguns votos a argumentação de que se tal dispositivo for dito como inconstitucional, vai gerar uma despesa para a União. Puxa vida, eu não tenho que governar, o Supremo tem que decidir com base na Constituição, ponto.
Certo. Então, assim, é algo bastante gritante. Só por curiosidade, o senhor falou que não era a pauta a discussão da revisão da vida toda. Não, era duas ADIs Mas completamente distintas. Não entendo muito dessa parte, é claro, tá? Mas eu li várias vezes, vários dias, a imprensa escrita, a imprensa falada, anunciou que ia ser votada a revisão da vida toda. Aí Então, se não fazia parte da pauta, como que a imprensa ela fez esse prenúncio? Ela avisou que ia ser votada a revisão da causa dessa sentença. Às vezes o jornalista, como vocês bem sabem aqui, né, consegue informação privilegiada, né? E também não são bobos, né? Poxa vida, se esse dispositivo for votado como está, vai de fato gerar reflexo na vida toda. Então, por mais que a imprensa tenha divulgado e alardeado, não fazia objeto a revisão da vida toda. Porém, como foi declarada a inconstitucionalidade desse artigo 3º, de forma incidental e reflexa, incidiu na revisão da vida toda, mesmo não fazendo objeto dele. Mais uma vez o aposentado perdendo. Infelizmente. Então você tem diversas pessoas aqui em Escalvado, são várias aqui, que vão ser prejudicadas. É um absurdo, né, doutor? A gente vê aí, é tão difícil a vida como está hoje, principalmente para pessoas que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, né? A dificuldade de ter uma vida digna. Extrema. Porque ter uma vida digna sendo prejudicada ainda, mais uma vez, pelo nosso querido STF, né? E nós Supremo. 5 aqui, o doutor é o que mais tem propriedade para falar, porque nesse momento da aposentadoria é quando o cidadão mais precisa. É tudo mais caro. É mais caro, é medicamento. O que eu tenho de pacientes, pacientes que pagaram planos de saúde a vida toda, pagaram plano de saúde de 30 anos. Agora, após os 59 anos, há um repique muito alto no valor da prestação, tá? E eu te digo aí que mais da metade, eu vou chutar uns 70%, 80%, param de pagar. Eles deram dinheiro para as operadoras de saúde a vida inteira, por 30 anos. E é quando ela vai mais precisar. Na hora que eles realmente vão precisar, eles são obrigados, porque não tem dinheiro. É um plano de saúde que eles pagavam R$800, vai para 1.800. Aumenta o preço. Entende? Vai para 1.800. Fica além da possibilidade financeira dele, né? Exatamente. Aí ou ele come ou ele paga o plano. Se ele paga o plano, ele morre de fome. Então, de qualquer maneira, ele está sujeito a morrer, ou por falta de assistência, ou por falta de comida. E, infelizmente, nós temos o SUS, que deveria ser o melhor sistema de saúde, que eu me recordo de uma semana atrás, eu vi uma matéria no Fantástico de hospitais no Rio de Janeiro, que é uma verdadeira balbúrdia, tudo abandonado. Não, o Rio de Janeiro, com dinheiro entrando, né? O Rio de Janeiro, a gente sabe que o SUS sempre foi, infelizmente não pode falar nada, mas o Rio de Janeiro é um caso à parte. Agora, no estado de São Paulo, acho que até o SUS funciona. Aqui em Escalvado não é tão... Não. Hoje mesmo eu atendi 2 pacientes, uma delas ainda falou, doutor, eu tenho um plano de saúde, não vou citar qual o nome, porque não é ético, né? Mas ela é funcionária da prefeitura. E ela falou, fácil, mas doutor. eu prefiro, mas eu não no tô falando, SUS, mas eu não tô falando. Ficou fácil aí. Mas eu prefiro vir aqui no SUS do que no plano. Mas é melhor, o atendimento que eu tenho aqui no SUS é melhor do que eu tenho no plano. Então você vê, já ouvi muitas pessoas falando isso. Você fica até pasmo, né? Sim. Então, mais uma vez, aí tem que ser visto alguma coisa. Né? Depende da especialidade, até o exame que a pessoa vai fazer demora um pouquinho mais para ele conseguir a agenda, né? Mas consegue. Consegue sim. E então acho aí que a população tem que exigir o seu direito. Mas a gente fica muito chateado, mais uma vez, o pessoal aposentado, aqueles que no fim da vida merecem um descanso digno, né? Ao invés de melhorar, merecem um descanso digno, passam por essas... Contribuíram financeiramente para o sistema e contribuíram intelectualmente para o Brasil. Porque era a mão de obra que fez o Brasil estar como está hoje. Porque você vê a grosso modo, né? A pessoa fala, eu vou aposentar, eu vou receber, da mesma maneira que você falou, contribuir a vida toda, né? Porque 35 anos para mim é uma vida toda. Sim. Né? É bastante. E depois vai receber pela vida toda. Mas quanto é a vida toda depois? 10 anos? É verdade. Né? Porque se ele contribui, ele aposenta com 65, e a média expectativa de vida, né? A expectativa do Brasil é 70 e pouco. Então ele vai receber no máximo 10. Então ele contribuiu por 35
Para receber 10. Para receber receber 10. Então, E ainda de uma maneira... Só que você não tem para onde correr, né? Você é obrigado a contribuir. Você não tem Exatamente. nem opção. não Não, tem não tem. opção. Você não tem opção, você é obrigado a contribuir, etc. E parece que até o governo agora proibiu, né, que seja sacado o fundo de garantia, como estavam sacando algumas pessoas, né? O governo atual, também o anterior, ele favoreceu isso, as pessoas estavam com alguma facilidade Para fazer o saque do para FGTS. fazer o saque saque do FGTS, que é aniversário, um no dinheiro caso. dele que está ali parado, que rende muito menos do que qualquer outra aplicação de mercado. Tá? E você só pode sacá-lo em situações extremamente essenciais a ele, Sim. não porque ele queira, né? Se ele fala, nossa, eu preciso ajudar o meu filho que está passando fome, ele não pode tirar. Não. É o dinheiro dele que está lá. Tem Né? que ficar lá. E parece que dificultaram essa retirada também. Então tudo vai Olha- contra o aposentado no Brasil, o trabalhador, né? Não só aposentado, né? Não só aposentado. É, porque no governo anterior, do saque aniversário, quer dizer, tem aquele... Se você é mandado embora, você tem um limite de eu não sei quantos anos para poder ter esse dinheiro depois, né? E o ministro atual agora, o Luiz Marinho, né, do Trabalho, ele quer mandar esse projeto para a Câmara para mudar e tirar de vez o saque aniversário, né? Não ter mais o saque aniversário no caso. O saque O aniversário... cidadão foi mandado embora, já recebe como era antes, né? Na anterior. Eu não li a exposição dos, Mas tá em andamento, dos, viu? dos Tá em andamento. motivos que permitiram o saque na época, mas eu estou Sim. deduzindo que nós estávamos numa pandemia, o governo quis incrementar a renda do cidadão e possibilitar que ele tinha uma renda extra, ele permitiu de fato o saque e de fato foi muito bom, né? Porque Isso Foi, ficou foi muito assim, bom. esse né? recurso entrou no mercado. Aliviou a vida de Sim. muita Aliviou gente. muita gente. Né? Facilitou, aliviou, né? Deu dignidade a muita Para gente. bastante pessoas. Para muita gente. E sabe, essa questão da FGTS ainda é bastante divergente, porque vou de novo chamar o Supremo. Existe uma ADI no Supremo para declarar se o FGTS deveria ou não ser corrigido para a TR. A TR não tem hoje, a TR é 1 hoje, é 0. Você não tem Só deixa claro, né? A ADI explica para o povo o que significa. ação que é- direta de inconstitucionalidade. A legislação ela Então, vem e quando fala alguém que questiona se aquela lei é o válida FGTS deveria ser corrigido para a TR. Hum. Se você deixar um dinheiro na poupança, que é o menor rendimento que temos hoje, ou não. TR mais 6% mesmo ao ano. assim ele é maior que a TR, Olha aí. porque tem o 6% ao ano a mais. 6% ao ano. Então, TR mais 6%. então existem hoje milhares e milhares de ações que estão para ser buscando, julgadas, aliás, né? Estão enrolando muito. já desde 22 de abril do ano passado, se não me engano, que começou o julgamento, mas infelizmente já teve 3 ministros que votaram contra. É uma pena. Quando é para ajudar o povo, é contra, né? É uma pena. Agora, quando facilita a vida de alguns, aí não é contra. Mas vamos lá. Deixa eu mandar bom dia pro pessoal do Facebook que está participando com a gente. Maurício Fagian, bom dia. A Rosana, bom dia também. E a Ana Gratão está fazendo aqui um questionamento. Ela diz assim, ó. SUS aqui em Descalvado até que não é ruim. A única coisa que precisa é ter médico nos postos de saúde o dia inteiro, porque assim a pessoa que precisa do pronto-socorro não vai ficar lá 4, 5 horas esperando uma consulta. Esse é o questionamento dela aqui no nosso Facebook. Bom, em relação a essa revisão da vida toda, alguma coisa mais para acrescentar, doutor Rodrigo? Eu acredito que teremos ainda novos capítulos dessa novela. Certo. Então, Com certeza. não se perdeu a Não se perdeu a esperança. esperança ainda não. Ainda Ficou não um se pouco perdeu. mais difícil só. Bem mais difícil, mas Bem porém, mais. a gente é brasileiro, né? Não perde a desiste esperança nunca. nunca. né? Desiste nunca. Isso é. Até a seleção brasileira, que a gente Então, achava você que não viu? ia dar mais nada. Já tá empolgando a galera. Virou Fênix, né? Você viu? Ressuscitou. Ressurgiu. Nos últimos Já tá 10 empolgando segundos, assim, hein? Ressurgiu das Nos cinzas. últimos 10 Tudo segundos de assim. jogo, Devia mudar o nome para Ganhou Nossa, um aquilo pênalti. foi incrível, hein? Para Fênix, né? Ressuscitando da O pessoal cinza. já tá começando a ficar animado, né? Tem que ter essa esperança. Essa cara, né? né? Dorival Júnior. O brasileiro vamos lá. nunca perde a desiste. esperança. Deixa eu só para mesmo. finalizar então esse assunto, essa pauta aí, a nossa ouvinte Ana Cláudia que fez uma perguntinha para mim aqui. O André, todo o pessoal aí da mesa, gostaria de saber, eu tenho 30 anos de contribuição, tenho 52 anos, eu já posso me aposentar? assim, eu não vou conseguir responder precisamente o caso dela, mas ela precisa procurar de fato um advogado especialista, porque hoje a regra é bem diferente. Tem a regra Mudou, de né? pontos, Nossa, mudou É outra tanto, você né? soma a idade mais tempo de contribuição. Certo. Então, assim, Foi em é- novembro de 2019. 2019. Hoje não tem como Novembro de saber. 2019 Se não tiver um mudou advogado. bastante a regra. é uma regra E- muito complexa, inclusive. Complexa. Sem dúvida nenhuma, ela está na transição. Sim, Tá, Ela está na tá regra nessa- da mas aí transição. você teria que Então, verificar exatamente o período, qual é a Fazer as transição somas, dela? né? se teve ou se não contas, teve insalubridade certo. no período. Tá. Então é
tem então bastante diversos como é o nome dela fatores. mesmo? É Ana Cláudia, Então, registrando Ana aqui a Cláudia, audiência dela. depende muito da regra de transição que você entrou na época, né? Sim. Como que você vai responder aquilo. Então, como o Dr. Rodrigo disse, essa é uma série de cálculos que precisam ser feitos. Mas Sim. vá procurar sim. Procure, de repente sim. você tem uma boa surpresa aí. Às vezes, né? Ainda Já é tá. possível. Ainda é possível, possível. com certeza. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação com a gente, viu? Vamos lá? Vamos lá, continuando então. Descalvado em destaque, vamos agora para a polêmica. A parte tranquila passou. Atenção, rufe os tambores. A parte lá vem. tranquila passou e chegou a hora da polêmica agora. Então você que está aí acompanhando a nossa live, já deixa o seu comentário no Facebook, também deixa sua mensagem lá no nosso WhatsApp. Como eu disse antes para vocês, quem chegou agora na nossa live, quem não estiver conseguindo acompanhar aí os comentários da live, não tem problema. Pode deixar lá o seu comentário, a sua pergunta, que eu consigo acompanhar aqui na live, na página oficial, tá bom? Vamos falar sobre concurso público, Dr. Rubens? Vamos, né? Fazer o quê, Vamos lá, né? doutor. Não tem como escapar. Não tem. Não tem. Bom, só para dar o start aí, o início, Vamos né? lá. Vamos lá. Foram mais de 4 mil inscritos, esperançosos, tá? Isso significa que tem muita pessoa precisando de emprego na nossa cidade. Isso vem de encontro, André, Mônica, Dr. Rodrigo, o senhor não frequenta muito nosso programa, mas vem de encontro aquilo que a gente bate quase todas as semanas. Mas eu ouço toda quinta, viu? Ah, é? Ah, Não, mas Júlio, então ele que tá por prazer. dentro. Então ele tá Que sabendo. prazer. Muita gente ouve, mas não admite que ouve. Inclusive Não. você me cobrando por não ter respondido essa mensagem. Olha, tá vendo? Tudo no ao vivo. Olha que interessante, né? Entende? Então, mais de 4 mil inscritos, não só de Descalvado. Se fosse só de Descalvado, representaria mais ou menos 15% da população. É muita gente, tá? Então, isso mostra o quê? Mostra que as pessoas estão precisando de emprego, estão carentes por um emprego, tá? Que muito tem que ser feito pela Prefeitura Municipal. Eu não canso de falar aqui, vou repetir sempre, que quem precisa mais do poder público, tá? Seja através do que o poder público fornece, que é atendimento de saúde, educação, transportes, lazer, etc., mas também no emprego. É claro que a prefeitura não pode absorver todo mundo. São 4 mil, tá? Eu nem sei ao certo quantas vagas existiam no total. Não sei se alguém tem esse número aqui, doutor, o senhor tem? Eu acho que eram poucas, porque a maioria era cadastro reserva. Isso é. Cadastro reserva. A maioria era cadastro Tá. reserva. Então você vê a esperança dessas pessoas. São 4 mil inscritos aí, muitas vezes aí com 400 vagas, com 10% disso. Eu não sei, estou chutando aqui, realmente não sei. Mas eu gostaria até que vocês levantassem isso para a gente, viu, Mônica, André? Ok. E então, há pessoas esperançosas de que tenham um emprego digno para poderem sustentar suas famílias. Tá? Então, por isso, é que eu aclamo mais uma vez aqui a Prefeitura Municipal. Tá? Tem que existir aberturas de frente de trabalho, aberturas de emprego, abertura de novas empresas, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, que tudo isso vai agregar as pessoas para que elas consigam ter um emprego melhor. Porque do jeito que as coisas estão, Descalvado está parado no tempo. Há muitos anos, há 10, 15 anos, que não se escuta falar de uma empresa nova, de uma indústria nova, nada que venha gerar emprego na nossa cidade. Pelo contrário. Haja vista aí o que está acontecendo no dia a dia. Isso é só no Brasil? Não, não é. É claro que não. Tá? Mas cada prefeito, cada local, tá, tem que fazer o seu trabalho e não se espelhar nos outros. Espelhar nos outros sim, mas positivamente. Né? Espelhar naquilo que os outros têm feito de bom, tá? Para conseguir instalar dentro do nosso município. Que, como a gente disse, ficar sentado atrás de uma mesa não resolve o problema. Aparecer de 4 em 4 anos não resolve o problema. Então tem que vir trabalhar, saber o que está acontecendo na cidade, tá? Para que isso se resolva a médio e a longo prazo. Mas algo tem que ser feito. Tá? Então, Mônica, o que você vai comentar a respeito desse bafafá aí, mais uma vez? Vamos lá. Bom, concurso público, né? Aconteceu no último domingo, como todos sabem, a cidade ficou movimentada no domingo. Quem estava lá fazendo as suas provas, né? Então foi no domingo o concurso público aqui em Descalvado. O que acontece, doutor Rubem? Tem muitas denúncias, teve fake news, bastante fake news e muita exploração política. É o que a gente ficou sabendo. Por parte aí de alguns vereadores, até pré-candidatos. Então, fica aquele questionamento, né? Aconteceu mesmo algum erro durante o concurso público com as provas? A empresa estava preparada para isso?
essas denúncias são verídicas, não são? A gente não tem essa informação. Mônica, eu estou no mesmo barco que vocês. Não sei se o doutor Rodrigo tem alguma informação boa, nova para passar aqui para a gente. Ele está com cara de que mas não sei sabe. se ele pode falar. Eu né? acho que ele sabe. Olha lá. Eu acho que ele sabe Quem alguma sabe coisa. a gente puxa amigo eu aqui, tô vendo né? ali, ele só... Eu não vou O senhor ficou replicar. vermelho, doutor? Ficou até O senhor vermelho. ficou vermelho, Olha só, doutor? Uma aguinha, eu acho que não, viu? Toma uma aguinha aí. Ele sabe alguma coisa, Água, doutor Rubens. respira Toma fundo. uma aguinha, doutor. De fato, bastava correr ali o dedo no celular, no Facebook, Instagram, que A você gente via as via denúncias. diversas denúncias. Mônica, Eu não vou replicar nenhuma delas aqui, porque eu não sei se são verdadeiras ou não. Então, se eu Exato. replicar o que eu vou ler aqui, de repente inserindo em nós crime que até. estamos praticando fake news. Exato. Exatamente. Mas Não o que dá nós pra podemos saber, né? afirmar com certeza é que existiram diversas críticas. Vou usar as suas falas iniciais. De fato, o Descalvado precisa de bastante emprego. Então, o número de quase 4 mil inscritos é um reflexo da necessidade do emprego e a garantia da estabilidade, porque o funcionário público ele fica estável depois do período probatório de 3 anos. Então, é um momento em que a população acreditou no poder público, ela foi lá, ela pagou a sua inscrição, algumas pessoas se dedicaram ao estudo e foram fazer a prova. E, de repente, após a prova, você vê um monte de críticas que, de novo, não sabemos Não é se é normal, verdadeira né? ou não. Você tira a credibilidade do poder público, puxa vida. Eu vou até fazer uma de advogado dos dois lados, tá? Dos dois lados. É claro que isso é muito preocupante. Sem muito dúvida. preocupante. Mas Bastante. eu já participei de vários concursos públicos. Tá? Durante minha vida profissional, da minha vida pública e também como vereador, quando eu fui vereador. Tá? E sempre, antigamente, não existia o WhatsApp, não existia um celular, Facebook. Facebook. Tá? As redes sociais. A Mesmo informação assim, não era tão rápida, né? mesmo assim, hoje é as rápida a informação. críticas sempre houveram em cima dos concursos públicos. Sempre teve. Sempre tiveram em cima do concurso público. E muito pouco foi provado. Muito pouco foi provado, a vida toda. Se especulava isso, se especulava aquilo. E ficava acabou nisso não se mesmo, provando. E né? ficava nisso tudo. Tá? Então, dessa vez, nós temos aqui um instrumento que chama-se WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc, etc, etc. Tá? Que dissemina informação instantânea. E Né? A rápido, gente muito rápido. torce para que essas informações não sejam só fogo de palha. Né? Né? Porque se houver alguma coisa errada, tá? Tem que ser apurado, tem que ser investigado e os culpados têm que ser rigorosamente punidos. Sim. Exemplarmente punidos. E se for agente público, deve perder seu cargo. Exatamente. Deve perder seu cargo. Porque fazer uma falsificação, enganar as pessoas, é uma coisa seríssima. Com certeza. Pessoas que Não tem pagaram preço. pela sua taxa de inscrição e tudo Além mais. de pagar, Mônica, Isso é mais do que o Estudaram, dinheiro, sério. mais A do que o dinheiro, expectativa, a esperança. A oportunidade de um emprego, né? expectativa, É. expectativa de ter um sonho realizado. Aquela esperança, E você né? não pode tirar esse sonho de ninguém. Jamais. Você não pode tirar. Então vai lá num cargo lá que tenha uma vaga, 2 vagas. Vem alguém que por debaixo dos panos recebe uma folhinha lá e assina coisa e tal. Ela tirou o sonho de quantos? Exato. Ela tirou o sonho de muitos. É verdade. Pessoas esperançosas que achavam que estariam fazendo uma coisa séria e não estavam. Tá? Agora, nunca se pode acusar ninguém até que tenha a prova. Por isso existe o quê? O Ministério Público. Exatamente. Tá? O Ministério Público. Inclusive hoje fez-se fake news, tá? Todo mundo sabe que é crime. Todo mundo sabe que é crime. Tá? Então tenham muito cuidado a se acusar alguém antes que tenha prova concreta. Tá? Antes que se tenha a prova concreta. Se tiver, claro, tem obrigação, tem o dever. Senão vai estar prevaricando. Com certeza. Prevaricando é o que significa prevaricar? Significa que você sabe de uma coisa errada, principalmente se você sendo agente público, agente político, A obrigação e de não corrigir isso. denuncia aquilo. Isso é crime. É o mesmo crime de quem o praticou. Tá Exatamente. certo, doutor? É o mesmo crime de quem o praticou. Então a prevaricação existe, ela está aí. Então as pessoas hoje que estão sentadas numa cadeira pública ou política, agentes políticos, devem pensar muito, 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 muito antes de fazerem coisa errada. Porque a coisa está ficando séria. Está ficando séria, não é mais brincadeira. Tá? Em contrapartida, se escrever alguma coisa, falar, é isso, aquilo, é muito fácil. Pessoas que não inconsequentes é muito fácil. Tá? Então a gente deve ponderar
colocar numa balança, esperar os dias. Se alguém tiver denúncia concreta, pode fazer ao Ministério Público, e com uma coisa muito interessante, pode ser até anônima. Pode ser até denúncia anônima. Tá errado, Sim, você, pela internet. Você pode acessar o site do Ministério Público e fazer a denúncia anônima. Se anonimamente. você tiver uma suspeita, principalmente se tiver alguma forma de comprovar, você não precisa nem aparecer. Você pode jogar aquilo lá e aquilo vai direto para o promotor público. Ou se você se sentiu lesado, porque se eu vi algo irregular no concurso e eu me senti lesado, puxa vida, eu tenho o dever moral e cívico de procurar o promotor e de fato relatar para ele. Para ele tomar as providências cabíveis. Então nós estamos ouvindo muita coisa. Agora, o que nos preocupa nisso tudo? Tá? Primeiro, eu torço para que não tenha nada de errado. Coloca a mão no fogo? Imagina Não. se tiver alguma coisa errada. Nossa. É claro que eu não coloco a mão no fogo, tá? É claro que eu não coloco. Mas eu torço para que esteja tudo correto. Vamos usar a presunção da honestidade, né? Da inocência, da então, estou presumindo que todo mundo é honesto e foi perfeito. Foi então totalmente dentro da lisura. Vamos presumir isso, que esteja tudo certo. Volto a frisar aqui que não coloca a mão no fogo por ninguém. Estando tudo certo, tá? Algumas pessoas que estão denunciando, elas estão praticando fake news. E isso eu estou vendo o quê? Também está virando um joguete político. Porque ao invés de jogar na internet uma denúncia, é mais fácil você ir no Ministério Público, Exatamente. se é verdade a denúncia. Mas aí é que eu te pergunto, se nós temos agente político que estão fazendo denúncia, por que eles não vão ao Ministério Público, doutor Rodrigo? Exato. Então, agora, já que você disse os agentes políticos, né? O doutor foi vereador. Exatamente. Me corrija, quase 20 anos. Quase 20 anos. Tá. Qual é o instrumento legal que o vereador tem para apurar uma possível irregularidade? A CPI. Então, vereadores, se vocês entendem que está errado... Eu mesmo abri uma. Tem assistido uma CPI. Abriu uma CPI. CPI do concurso público. Há anos, CPI é prerrogativa da minoria. Então, E apurar, né? Então, o que eu deixo aqui. Então, esses agentes políticos que estão vindo na internet fazendo denúncias, tá? Vocês não podem só fazer politicagem. Façam uma coisa séria. Séria. Não usem a inocência, a ingenuidade e a expectativa da população. Não usem, tá? Porque isso pode se voltar contra vocês mesmos, tá? Porque ficar falando isso, falando aquilo e não comprovar nada... Não adianta nada. Não adianta, isso é uma coisa Pelo seríssima. contrário. Você gera uma expectativa negativa para você, né? Exatamente, tá? Porque eu coloquei algo ali que eu ia apurar e não apuro. Então, o que a gente tem visto é isso. Ah, vereador tal tá falando isso, vereador tal tá falando aquilo, mas vão lá, se vocês têm denúncia, achem um meio de comprová-la. Peçam auxílio ao promotor público. Se vocês não fizerem isso, vocês estão prevaricando. Quem compartilha também fake news está ajudando. Não é? Não Exatamente. pode. Tem que ficar muito esperto Também com isso. comete fake news. Exatamente. Não pode. Então vocês têm obrigação legal e moral, vocês são representantes do povo, que se souberem alguma coisa concreta, vão ao Ministério Público, façam a denúncia, sentem com o promotor, demonstrem o que vocês têm e vocês ainda podem fazer, como o doutor Rodrigo acabou de citar, peçam uma CPI na Câmara Municipal. CPI do concurso público. Completamente independente. Tá? Vocês podem averiguar tudo o que está acontecendo, pedir documentação, chamar os representantes da empresa, chamar aquelas pessoas que denunciaram. Vocês podem ouvir todo mundo e saber o que realmente está acontecendo. Inclusive convocar o cidadão que fez a postagem no Facebook para vir esclarecer como ele viu aquilo, se aquela informação de fato é verdadeira, se não é. Exatamente. Aí. Exatamente. Aí sim vocês vão estar mostrando que vocês estão fazendo um serviço sério e não somente politicagem para aparecer. Porque isso é muito feio se estiverem fazendo isso. Tá? Então nós torcemos aqui para que vocês façam isso, apurem, nós temos a expectativa, a confiança em vocês que vocês façam isso. Tá? Apurem, investiguem, se não pedirem a CPI, vão ao promotor público, atuem junto com ele, leve as denúncias que vocês têm até ele, para que seja feito algo. Caso contrário, vai ficar só na politicagem. Aí vai ficar muito feio. E nós também vamos falar, né, Mônica? Com certeza, só falam e hoje não fazem. Hoje é quinta-feira, segunda-feira tem sessão da Câmara. Exatamente. Vamos Na ver próxima o que vai quinta, acontecer, vamos né? verificar. Exatamente. Então tá aí, com certeza o Ministério Público está esperando receber essas denúncias. Sim, com certeza. Rodrigo.
Com certeza. Então a população, eu me incluo nisso, Sim. tá? Porque eu tenho muita gente conhecida que prestou concurso público, tá? Pessoas boas que estudaram, Sim. que se dedicaram, passaram meses estudando, tá? Até antes de abrir o concurso público, já sabiam Já que na talvez expectativa que expectativa teria, fosse né? abrir, já estavam ali revisando as matérias. Estudando. Né? Porque foi feito mesmo de última Lembrando hora. que, puxa vida, a prefeitura não deu 30 dias para a pessoa se preparar. Sim. Foi muita toca Sim. de caixa. Isso daí é uma incompetência, Ah, né? É uma falta de, como que nós falamos, André? Vai Pra ter poder- concurso mês que vem. É uma ingerência, Planejamento, dá pra fazer planejamento, a falta não podia faltar hoje. Nossa Vamos fazer uma Senhora. plaquinha. Falta de planejamento. Eu vou fazer uma plaquinha de Má planejamento. vontade. Vamos Vamos fazer fazer uma plaquinha por aqui, ó. Viu? Por Aquela aqui, plaquinha ó. assim, ó. Falta o quê? Planejamento. Entende? Então, uma Ó. falta de planejamento, mais uma Concordo. vez. Você fazer um concurso aí, A toca na de caixa. expectativa de 4.000 pessoas. Lembrando que, salvo engano, essa licitação para contratação dessa empresa ocorreu em outubro do ano passado. Salvo engano, foi outubro. Me corrijam Desde se eu o tiver, ano se eu passado, tiver então. incorreto. Se eu não me Hoje, engano, foi poxa isso vida, mesmo. se foi outubro do ano passado, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses até o Poder Público expedir a ordem de serviço para ela e, de fato, executar em 30, 40 dias, você verifica no site da Prefeitura, o edital passou por retificações mais de uma vez. Então, assim, deveria ser melhor planejado, né? A plaquinha aqui, né? Eu vou fazer uma Tá com a plaquinha. gente, então. Eu vou fazer uma plaquinha. Vou fazer 2 plaquinhas do planejamento e que mostra os índices IGM lá do município, que está tudo laranjadinho. Nossa. Ó, Nós fizemos um programa aqui. Fizemos. Se Sim. o senhor disse que não escuta, o senhor sabe que nós falamos. Eu bastante. sei, por isso que eu tô nosso falando. ouvinte, assim, É. o Dr. Rubens e o Dr. Rodrigo, o povo aqui tá cobrando, hein? O pessoal no Zap aqui tá mandando, tá cobrando E bastante. nós estamos cobrando, vocês Olha, estão vendo. gente Nós estamos cobrando aqui, também aqueles que olha, têm poder para fazer alguma coisa que o façam. Se vereador eu fosse, segunda-feira eu tinha um pedido de CPI aberto. Sobre esse certeza. assunto, eu já tenho 4 aqui, ó. 4 ouvintes que já mandou aqui pra gente no WhatsApp, ó. Ana Paula do Morada do Sol falou que se houver alguma dúvida, a Câmara deveria investigar. Ana É Paula. isso aí que a gente tá tá? falando aqui. São obrigados, agora há pouco. André. E a ferramenta é São CPI. obrigados. A ferramenta chama-se Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Sim, Tá. que é a CPI. Agora, o Maurício também está indignado, o Maurício que sempre está participando com a gente do Centrão da cidade. Dr. Rubens, Dr. Rodrigo, todo o pessoal aí da live, tem vereador cobrando. E por que não faz a CPI? É o que eu estou Vamos falando. aguardar, ver É se o que eu na tô falando. segunda-feira Dá pra alguém ver, fala né? alguma É coisa. isso que eu estou falando. A gente tem que saber separar aqueles que só querem aparecer, Certo. tá? Isso chama-se politicagem, do que aqueles que fazem uma política séria. Você Sim, concorda? concordo plenamente. Tá. E vamos também dar o benefício da dúvida, Com certeza. porque de repente os vereadores que criticam, poxa vida, eu esqueci que eu podia fazer isso, vou fazer. Então, de repente, a gente está aqui... Já tá a que dica podia- aí. Esqueceu que podia Esqueceu levar que no podia. Ministério Público Vamos também? pensar, né? Esqueceu que podia levar no Ministério Também, Público né? também? Também, Mas né? muitas outras coisas não Que esquece. não esquece, né? Tá bem lembrado agora. já Mas vamos lá. falamos aqui. Então, tá. Ó. Se esqueceram, nós estamos relembrando. Segunda-feira tem sessão. Agora, olha o que a Juliana falou, hein? Juliana do Centro aqui, tá todo mundo indignado com esse negócio aí. O Dr. Rubens, Dr. Rodrigo, Mônica, André, toda vez que tem um concurso, fica um monte de gente falando, ninguém prova nada. Foi como Por o doutor que a falou. Foi o que eu Câmara falei. não toma uma atitude? O pessoal está pedindo a atitude da Câmara aqui também. Mais uma Esses pessoa. são os comentários dos ouvintes. Então tá aí, pessoal. Pessoal da Câmara, tá? Se mexam, façam alguma coisa, tá? Ouve a CPI, bola ouve está a na mão promotoria. de vocês. Tem essas duas saídas que nós sabemos que são as corretas e as legais. A CPI ou sentar com o Ministério Público e levar tudo que vocês têm. Agora, a Márcia da Vila Albertina. Márcia também fez um comentário aqui interessante. Ó, a prefeitura deveria manter um serviço de orientação, de informação, uma ouvidoria para ajudar a resolver problemas desse concurso. Infelizmente, o cargo de ouvidor está lá aberto. Não tem ouvidor. Deixa eu vou passar para a Mônica já, Mônica, para já seguir a pauta aqui. O Marcelo da Vila Albertina, que mandou um pouquinho mais cedo, mas tem que registrar a audiência dos ouvintes aqui, Sim, porque o pessoal claro. tá lá, quer ouvir. Ó, manda um abraço pra gente. Vila Albertina, abraço, Marcelo. Ele faz assim, ó, uma pergunta, a prefeitura vai mandar embora todos os aposentados? Acho que era naquela hora que a gente tava falando de aposentados, etc. Ele fez esse comentário ali no... Na verdade, o Dr. Rubens falou que foi na reforma de 2019. Ela entrou em vigência em 13 de novembro de 2019. Ela entendeu, a reforma, ela impôs no ordenamento jurídico o quê? O funcionário público, prefeitura, que é no regime seletista, que é exatamente o caso do Descalvado, todas as pessoas que se aposentaram após essa data não poderiam mais continuar
trabalhando. Sim. Tinham que, de fato, se desligar. Aposentadoria compulsória tem que sair de qualquer jeito. Isso em 2019. Sabemos que, eu posso me enganar no número, mas acho que foi no meio desse mês, 22 pessoas já foram exoneradas por conta da aposentadoria. De novo, as conversas de rede social dizem que esse número é muito maior que 22. Mas nós não podemos afirmar ou não. Posso fazer algum comentário? Deve. Algumas coisas aqui, tá? Fazendo um adendo ao que o senhor está colocando, o senhor falou que quem estava trabalhando é obrigado a ser mandado embora. A lei ela é um pouquinho diferente. Tá? Sim. Ela diz que se você usou o tempo de serviço no emprego que você está para aposentadoria, você não pode acumular. Não pode continuar nesse emprego. Você não pode acumular ele. Mas nada impede que essa pessoa preste o concurso novamente e aí é uma divergência. Porque eu posso entender que existe uma linha que entende que não, que ele não pode voltar. Outra entende que ele pode porque, de fato, ele não usou esse período na aposentadoria. Então, assim, nesse ponto, há divergência. Eu sei de algumas pessoas que foram exoneradas e prestaram o concurso. Se aprovadas forem, vai depender do jurídico da prefeitura se manifestar. A lei eu li bastante, porque eu também, eu até poderia ter me enquadrado, eu não me enquadrei, graças a Deus, eu aposentei até antes disso, continuo trabalhando, tá? E eu li muito isso, tá? Muito isso, e até tive com o advogado tributarista, previdenciarista, que cuida previdenciário, tá? E eles entendiam dessa maneira, tá? A lei está ali clara, você não pode continuar no emprego se você usou aquele tempo para de a sua serviço aposentadoria. para a sua aposentadoria. Nada impede que você tenha um outro emprego depois disso. Sim. Porque vai começar a contar novamente. Nada impede. Aí a divergência de entendimento no mesmo ente, né? Se você vai depois computar de novo ou não. Então é uma divergência. Então... Bom, de qualquer maneira é isso. Agora uma coisa muito mais séria que eu queria colocar. 22 pessoas você falou, na realidade são muito mais. Então, essas pessoas... Não posso dizer que é na realidade, né? Essas pessoas, doutor Rodrigo, na minha opinião, uma boa parcela delas foi, eu não vou falar que foi enganada, porque é um termo forte, tá? Mas elas foram ingênuas, tá? Eu acredito que ninguém chegou para elas e falou, olha, se você se aposentar, você está na rua. Eu acredito que a maior parte delas não sabia disso. Porque se soubesse, provavelmente não teria pedido aposentadoria. Não teria pedido. Porque, infelizmente, é um valor menor do que ela recebia. Exatamente. Bem menor. Infelizmente. Bem menor. Aí vamos voltar de novo lá nas questões da aposentadoria. Isso é uma pena, porque eu acho que deve deixar muito claro para o funcionário público, tá, o que está acontecendo com a vida dele. O que vai acontecer com a vida dele. Sim. Em relação a qualquer coisa que ele faça. A gente muitas vezes tem dúvida, eu acho que eu sou um pouquinho mais esclarecido, muitas vezes eu tenho dúvida em relação às minhas férias, tá? Se eu posso vender as férias, se eu não posso. Eu sei que hoje eu posso picar minhas férias em 3, tá? Sendo o prazo, não podendo ser uma das 3 pernas menor do que 14 dias. Tá? Então hoje eu sei algumas coisas, mas eu te garanto que eu mesmo apanhei para entender. Se eu apanhei, muita gente vai apanhar também. Sim, tá? sim. Vai apanhar também. Então, acho que falta elucidação por parte da prefeitura para os seus funcionários. É importante falar que, imagina, o cidadão aposentou em 2020. O INSS não vem correr aqui e falar, oi, prefeitura, essa pessoa se aposentou. Entendeu? Então, assim, essas 22 pessoas que foram exoneradas são as que a prefeitura tinha o conhecimento de que, de fato, se aposentaram. Certo. E eu acho que o município deveria, se não fez, é claro, né? Oficia o INSS, me informa quem se aposentou dessa data em diante para verificar se de fato tem alguém ou não. Eu sei que o município expediu uma notificação para todos os funcionários para eles se autodeclararem. Isso mesmo. Se aposentaram ou não. Isso. Mas aí, puxa vida, eu vou ficar refém da honestidade da pessoa. Se ela mentiu, agora, acho que foi nessa semana. Se ela mentiu, eu vou ficar enganado. E aí? Bom, vamos mais lá, alguma coisa? Vamos seguir. Não, aqui tá. Um abraço aqui pro Marcelo que mandou pra gente. Vamos seguir então, Mônica, agora? Eu queria fazer um comentário aqui. Será que a prefeitura esperava 4 mil pessoas no concurso?
Doutor Olha, Rodrigo, eu o senhor teve lá até pouco tempo A atrás. gente tá pegando no pé dele hoje. Até pouco tempo atrás. 1º de janeiro de Então, 22. Sentado à direita. Você esteve lá. Eu não vou você completar. esteve Sentado lá. à direita de... Fui diretor de gabinete do Becão por 6 anos. Eu já falei aqui no outro programa que ele não é uma pessoa maldosa, ele tem um coração gigantesco, de verdade. Não, nós deixamos Às vezes ele... Rodrigo, A gente nós sempre deixamos, fala isso, é. Nós deixamos Sim, toda isso semana a gente muito fala. É uma claro pessoa aqui. nota 10, ele é de Quando coração nós gigantesco. Quando nós falamos, nós não falamos do senhor Antônio Não, Carlos imagina. Schiene. Nós falamos da figura Da do função- prefeito municipal. Função prefeito. Tá? Do prefeito Sim. municipal. Não confunda Todo mundo a erra pessoa... e todo mundo acerta. Tá. Aí o governo acertou Muitas e vezes errou a muito. pessoa acha que é capacitada por Sim. determinada coisa e no fundo não é. Claro. Então, Né? assim, E no fundo existem, não é. Então, existem pessoas dentro do governo que não acham que deveria haver concurso público. Acham que deveria ser tudo terceirizado. Existem pessoas que não, que entendem que deveria haver o concurso como houve. Então, se você perguntar para mim, esse concurso deveria ter ocorrido há muito tempo atrás? Sim. Não ocorreu por quê? Porque algumas pessoas ficaram empatando o negócio ali, né? Segurando, vou esperar mais um pouquinho. Aí chegou esse ano eleitoral, Nossa, você foi tem em cima um da monte hora, de tem prazo, né? Tem prazo. Você não pode contratar ninguém se o concurso não for homologado, salvo engano, até 5/7, por conta do período eleitoral. Então, se até essa data não homologar o concurso, E se tiver qualquer dúvida em Só cima em 25. do concurso, Aí dificilmente complicou, ele vai ser complicou. homologado. Né? então, mas aí a dúvida tem que ser uma dúvida legal, né? Porque só Facebook eu não gosto, eu preciso buscar se existe a dúvida. Né? Se houve, de fato, algum ato ilícito no concurso. Eu tenho que buscar as ferramentas para impedir a homologação. Porque se ela ocorrer, o prefeito pode nomear convocar, na verdade, o funcionário que foi aprovado. Se não, só em 2025. Certo. Então, 4.000 pessoas, acho que foi um número grande, né? Eu Talvez acho que, a prefeitura não respondendo a sua tivesse- pergunta, eu acho que eu não esperava essa não quantidade. esperava as Já 4.000 posso pegar o pessoas. gancho também do Antônio Carlos do Centro, que fez o comentário. Será que a empresa e a prefeitura estavam preparadas para fazer um concurso com tanta gente? Será que estavam isso aí, preparados né? para isso? Será? Já aproveitando, mandando um abraço para o Antônio Carlos, que também fez Que esse nem ele questionamento. disse. E Não mais esperava uma vez- 4.000, né? Mais uma vez, Antônio Carlos, como o doutor Rodrigo falou aqui, esse processo licitatório em cima da empresa está feito desde outubro. Só me engano, foi outubro. Tá? Eu não tenho esse papel na mão, estou aqui na palavra Estou do doutor puxando minha Rodrigo. memória Sim, aqui, tá? sim. Pode Se ser eu de não me outro engano, seja. foi também. Tá? Eu acho que eu tenho Então, essa desde informação. outubro, se ele tivesse aberto as inscrições, agora num prazo de 30 dias, realmente ficou apertado. Né? Até para pessoas preparar, né? Até para a empresa se preparar. Tá? Receber, ela recebeu, porque as pessoas pagaram. Além da prefeitura ter pago um valor, que eu acho que foi 50 e poucos mil reais para essa Perto empresa. dos 50 mil Já reais que ela respondeu o foi... que o Ricardo mandou, Tá. que o Ricardo do Boa Vista também, 50 e doutor. poucos mil reais. Quanto que a prefeitura pagou pelo concurso, viu, Ricardo? Tá aí já. Ainda Então, as pessoas pegamos o gancho. pagaram A taxa de inscrição. a taxa de inscrição. Teve a taxa Que, também. se eu não me engano, era 40 para nível médio, 60 para nível universitário superior, é isso? É isso. Se eu não me engano. Salvo engano, são esses valores mesmo. Então vamos por aí que dá uma média de um por outro, entre 50 reais, 45 e 50 reais. Vamos fazer uma conta rápida de 50 reais. 50 então. reais para fazer uma conta rápida. 4.000 pessoas são 200 mil reais. Com mais 50 são 250 mil reais. Não é de se jogar fora. Não é de se jogar fora. É um valor considerável. Então, alegar que tá barato, não deu para fazer isso, aquilo, Não acho é possível. que não é por aí, não é esse o caminho. Não é possível. Então, não cabe essa desculpa, né, André? É. Não cabe essa desculpa. não tem Então, como. eu fico mais uma vez na falta do quê? De planejamento. Né? Mais uma vez, eu fico na falta de planejamento. A falta de planejamento é latente, porque eu posso me equivocar nas datas agora aqui. Mas acredito que o edital previa até na quarta-feira a divulgação dos locais da prova, e isso não ocorreu na quarta e não ocorreu na quinta. Então, planejamento. Faltou planejamento, não sei de onde, se por parte da prefeitura ou se por parte da empresa, não conheço, não sei. Mas que houve uma falha, houve. Então, isso é uma pena, né? E quem paga com isso, quem arca com os problemas? O contribuinte e aqueles que prestaram concurso público. Que a grande maioria também são contribuintes. Esses perdem duas vezes. Né? Porque quem pagou esse dinheiro, esses 50 mil, fomos todos nós. Né? Munícipes descalvados. Saiu dos impostos. Munícipes descalvados, saíram dos impostos. E esses 200 mil foram pagos por aqueles que fizeram a inscrição. E Que acho saiu que- do bolso da pessoa diretamente. Exatamente. Né? Então, esses perderam duas vezes.
Então, eu acho que é uma coisa muito séria. Só frisar que perderam se por acaso teve irregularidade, né? Exatamente, se teve irregularidade. E nós não estamos afirmando que teve aqui. Então, vamos esperar aí o próximo episódio, o próximo capítulo da Câmara Municipal na segunda-feira, para ver o que vão falar, né? E o que vão decidir fazer. Então, 2 caminhos, CPI ou Ministério Público. E a CPI desemboca no Ministério Público de qualquer maneira. CPI é um instrumento da Câmara Municipal que depois ela chega a sua conclusão, né? A uma determinada um relatório final e encaminha aquilo ao promotor público e ao Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, esses 2 caminhos da CPI. Envolvidas muitas pessoas, né, nesse concurso público aqui, foi o que disse a Maria. Oi, Maria, obrigado, viu, pela sua participação. Tudo bem, Maria? Maria da Vila Albertina, hein, participando aqui. Então, Dr. Rubens, Dr. Rodrigo, André, Mônica, todo o pessoal aí da live. Eu prestei o concurso e, eu me preparei para isso. Então, olha que legal. Maria, eu te dou os parabéns e eu torço para que você seja aprovada. Tá? E com certeza você deve estar angustiada de ter essa dúvida da legalidade ou não. Né? Mas, se Deus quiser, tudo vai ser explicado. O Raul do Tamanduá, sobre saúde, agora que ele mandou pra gente o WhatsApp, eu quero agradecer o Everton Raul do Tamanduá, que está sempre com a gente também, nosso ouvinte assíduo, inclusive. Ele disse, sobre consulta no pronto-socorro. Eu fui esses dias atrás lá no pronto-socorro, fiquei lá cerca de 9 minutos. Em 9 minutos já tinha saído do pronto-socorro. Ele está relatando. Olha só. Nossa. Fui atendido lá, né? Só olhou para mim, disse, vou te dar uma injeção. Né? Ele até colocou kkkk aqui, né? Porque foi tão rápido, né? Ele acreditou, né? Não, até aí tudo bem, ele disse aqui. Vai me dar uma injeção e tal, né? Tudo bem, até que ele disse que tudo bem. 3 horas depois, gente, acabei piorando. E aí eu acabei piorando 3 horas depois, fui lá de novo, né? E não melhorei nada, fiquei até pior que antes. Aí disse, vou te dar soro. Aí me colocou no sono, né? Resumindo, acordei com uma virose forte e nem exame foi pedido para mim. Ele relatando aqui pra gente, o Raul. Que situação, né, doutor? Isso a gente nem tem o que comentar em cima disso, né, André? Não é difícil, né? Mas é bom deixar aqui o relato dele, né? Mas fico feliz que pelo menos parece que o Raul está bem de saúde, né? Acho que isso é mais Hoje importante. está, né? Hoje está. É como a gente sempre fala, né? A gente faz aqui uma live, uma live de utilidade pública, das perguntas dos ouvintes, mas também, né, Dr. Rubens, aqui é um espaço aberto para as reclamações também. Claro, como que sempre. nem o Raul fez agora, que ele está dando opinião, falando o que aconteceu, relatando, né, doutor? E por falar em reclamação, eu vou ser obrigado, tá? Senão vão me cobrar depois. Eu fui procurado por várias mulheres da Morado Sol, minha querida Morado Sol, um grande abraço para vocês todos, sabe que eu tenho um carinho todo especial pelo bairro, fiquei quase 15 anos trabalhando lá. A respeito de alguns problemas que estão acontecendo lá, tá? As mães estão referindo que foi feito um local para as crianças brincarem, uns brinquedos, e esses brinquedos estão sucateados, inclusive uma criança se machucou, enfiou um ferro, se eu não me engano, na barriga, não sei aonde, teve que ir até a ambulância lá para tirar a criança, há uns dias atrás, não foi agora, tá? Mas que está tudo sucateado, então as mães não conseguem deixar as crianças brincando ali, tá? Então alguma coisa tem que ser feito. Só para eu entender, o município fez um local para as crianças se divertirem. Fez. Com um brinquedo sucateado. Não. O tempo sucateou os brinquedos. O tempo, não é algo novo ali. Não foi feita manutenção. Tá. Não foi feita manutenção. E elas tão barato. Oi? E é tão barato, né? Tão barato. Muito mais barato do que a saúde da criança. Levar para tomar um remédio, dar antibiótico, dar isso, daquilo, fazer uma sutura, etc. Tá muito mais barato, tá? Então, essa parte dos brinquedos é uma coisa séria, importante. Inclusive, eu lembro até hoje que quando eu era vereador, eu tenho essas indicações lá atrás, 15 anos até 20 anos atrás, que eu colocava já que os brinquedos não deveriam ter nada de ferro. Deveriam ser exclusivamente de plástico injetado. Plástico injetado, tá? Muito menos risco, muito mais agradável, e eu não sei até hoje como é utilizado ferragem. Não deve ser utilizado ferragem, tá? Outra reclamação também deles em relação a um ponto de ônibus que fica ali do lado do bar da Seite. Seite, nós até ajudamos ela a conseguir esse barzinho lá, tá? Na Rua das Palmas, e que eles alegam que principalmente agora, durante a chuva, elas não estão conseguindo ficar lá.
tudo sujo, com o termo delas, né? Com noias utilizando o espaço onde as pessoas deveriam ficar, né? E fazendo necessidade, sujando. Eu sei que é até difícil o poder público, né? Teria caso de polícia, serviço social, nem sei o que seria isso, né? Isso realmente é difícil. Mas pedem que a gente também solicite ao poder público, à prefeitura, tá? Que faça alguma coisa aí. Porque principalmente nesse período de chuva elas não têm onde ficar. Não pode sentar nos bancos, os bancos todos sujos, porque sujam, gospem, fazem necessidade em cima dos bancos. São pessoas que estão fora de si, é claro, a gente sabe disso, se torna muito difícil, né? E elas falaram que já pediram para um determinado vereador, que se diz representante do bairro, e que ele só fala, como sempre, eu vou fazer, vou resolver, faz filminho e não resolve nada. E nunca resolve nada, né? Vai lá e filma. Como, aliás, votou a favor, incentivou e foi um dos primeiros a ir lá para se arrancar os eucaliptos todo que estão sendo arrancados, deixar aquela beleza que está ficando ali. O bairro da Morada do Sol, que era muito bonita aquela entrada com os eucaliptos, na minha opinião, foi um erro muito grande tirar aqueles eucaliptos de lá. Mas, de qualquer maneira, foi aprovado, foi feito, né? Vamos ver o que Você sabe que essa questão dos pontos de ônibus é de relevância mesmo, né? Você imagina hoje, em que pese o fato de serem novos, a estrutura é antiga, a arquitetura é antiga. Então é chuva, é vento, não protege, não protege nada. Não protege nada. E você pega hoje a nossa legislação municipal permite que você deixe empresas explorarem comercialmente aquele espaço em troca de alguma coisa. Doutor Rodrigo, então, por exemplo, o que nós colocamos aqui todas as vezes? São as parcerias público-privadas. Eu vou colocar um ponto de ônibus bonito, inclusive com energia elétrica para o cidadão carregar o celular dele ali, com iluminação, em troca da empresa fazer publicidade. É o que nós colocamos. Puxa vida, né? Então, eu não canso de dar o exemplo das lixeiras. Exatamente. Não canso de dar o exemplo. Vai jogar o papel de um chocolate, de um picolé que você não tem lixeira em lugar nenhum. Na esquina do Santander ali da farmácia. Não há não onde jogar. Não tem lixeira. Ou a pessoa enfia no bolso papel sujo, tá? Olha, enfia no bolso, ela joga no chão. É um outro assunto recorrente daqui do Descalvado em Destaque também, né, então, doutor? O senhor está falando justamente aquilo que a gente tem batido aqui direto. Tá? Obrigado, o senhor está corroborando com as nossas ideias. São as parcerias público-privadas. Mostra que a gente está no caminho certo aqui, orientando. Né? E Descalvado poderia ser muito mais bela com essas parcerias. Com certeza, com certeza. A parceria público-privada é importantíssima, não custa praticamente nada, é legal, está aí, é uma maneira de se incrementar o município. Bom, a gente tem muita coisa para falar ainda, né, André? Acho que hoje já passamos dos limites, começamos mais cedo, já está passando, já está na hora da gente encerrar. Alguma coisa mais, Mônica, queira colocar? Não, é só aguardar aí a semana que vem o que a gente vai ter para alguma falar coisa sobre doutor, isso. Uma coisinha para finalizar aí, doutor? Queria agradecer vocês aqui pelo convite, pelo espaço. Nós que agradecemos sua presença aqui, sempre trazendo seu conhecimento. Esclarecedora, né? O bom dia caloroso que eu recebi. Sempre fala uma fala simples, mas pessoal... Fiquei com inveja do calor caloroso. Bom dia caloroso que o senhor recebeu, porque eu não recebo. Tudo bem, não tem importância não. Eu falo sim. Não, mas agora eu vou me policiar. Viu, André? Prometo que toda quinta-feira vou fazer a abertura da live e eu vou primeiro no Dr. Rubens. Aí depois eu vou esperar a semana que vem para ver o que ele vai falar. Dr. Rubens na prioridade. Aqui. Agora ele vai lembrar, na semana que vem ele vai lembrar. Nas outras eu não sei, mas na que vem ele vai ver. Semana que vem, na mão aqui, ó. Ele vai vir um asterístico na mão. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, Dr. Rubens. Eu tava aí do lado, falei bom dia pra Mônica, né? Ele tava aqui, aí ele tava esperando, né? E ele só esperando o bom dia. Aí ele deu uma olhada pra mim, aí eu já percebi, falei, agora eu vou anotar na minha agenda. Não vou esquecer nunca mais. É legal, é bacana esses bate-papos. Bom, acho que foi um programa mais uma vez dentro daquilo que a gente se propõe, né, de esclarecer, de trazer ideias, sugestões à prefeitura e sempre dizendo que as nossas críticas, Rodrigo, elas são construtivas. Tá? Elas não são destrutivas. Nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, para ficar jogando lenha na fogueira de ninguém. Eu até uso sempre um exemplo. Se eu tenho um vaso torto na minha casa, o fato de eu ir e voltar todo dia, eu não vejo mais o vaso torto. Para mim ele está certo. E alguém que vem de fora e vai ver o vaso torto me conta. Se não me contar, o vaso vai continuar torto. Então o que nós fazemos aqui agora é falar para a prefeitura aonde está o vaso torto. Exatamente. Tá? Exatamente. Então vamos continuar nessa linha. A população entendeu a nossa mensagem, está nos apoiando. Eu acho que isso que importa, né, André Mônica? Com certeza. Então,
Então, vamos. Acho que vamos para os finalmente, né? Você vai isso aí. já lá com o Super Tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Obrigado. Lucas, Boa Dr. tarde. Rubens, Dr. Rodrigo. Obrigado pela participação. E até a próxima live, André, com você agora. Valeu. Agora eu vou falando aqui, até ela chegar no estúdio lá, que daqui a pouquinho vai ter o Super Tarde Regional. Aquele rock maravilhoso, Adoro flashback. os O Dr. rockers. Rubens sempre comenta que está ouvindo. O rock nacional, o internacional, muito bacana. Bom, de minha parte, agradeço a todos. Semana Santa, amanhã é Sexta-feira Santa. Quinta-feira que vem, doutor, mais um encontro marcado para falar muito planejamento, né? Isso, Vamos falar muito planejamento. Quem essas sabe, né? palavras. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate, né? E é isso aí. Quem sabe, né? Doutor, Rodrigo, Doutor. tudo Obrigado de bom, pelo bom? convite Vamos seguindo novamente. no Obrigado, rádio agora. André. Imagina. Obrigado, Dr. Tamo Rubens. junto. Obrigado, Lucas, Valeu. pelo convite e pela participação. Beleza. Doutor, Nós que mais? agradecemos mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, por estar aqui aguentando o nosso falatório um pouquinho, né? Desculpe alguma coisa se extrapolamos, mas é pelo bem da nossa cidade, tenho certeza, tá? Um beijo no coração de todos e que tenham uma excelente Sexta-feira Santa, com toda a reflexão necessária, e que domingo de Páscoa, junto com a sua família, com seus entes queridos, sejam muito felizes, tá? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima quinta. Luquinha, obrigado, viu? Luca, Abração. obrigado, hein, Luca? Tudo de bom pra você também. Tchau, gente. Até a próxima. Fique agora com a Mônica Nogueira nos 98.7. Valeu. Tchau, tchau.